Olá, mais uma live, mais um momento que nós estamos aqui com Deus. Glória a Deus por isso, porque Ele se faz presente sobre a nossa vida. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Amém? E começamos hoje declarando a nossa fé diante de Deus, declarando a nossa fé nos problemas, nas dificuldades, aonde você está enfrentando, mas o Senhor é um Deus maravilhoso. Que hoje você venha declarar a sua fé em Cristo, que você venha declarar a sua fé na situação que você se encontra hoje, porque a fé, ela nos traz a certeza daquilo que nós não vemos, aquilo que nós não enxergamos, mas sabemos que o Senhor, Ele se faz presente e Ele vai nos dar vitória em meio à adversidade que você está enfrentando. Então, que você declare a sua fé hoje, que você olhe para o problema que você se encontra hoje, no meio do desafio, você declare a fé. A fé que o Senhor deixou para nós. A fé que Ele nos ensinou a crer, a determinar, a dizer que só o Senhor que toma o controle de todas as coisas. E se Ele toma o controle de todas as coisas, não podemos ficar prostrados diante do inimigo. Nós temos que crer que o Senhor, Ele vai entrar por um caminho e Ele vai entregar a vitória naquilo que você precisa. Amém? Boa noite, Débora. A paz do Senhor. Como que você está, minha linda? Espero que você esteja bem. Débora é uma grande mulher de Deus, pastora, está aqui também acompanhando a live e tenho certeza que Deus vai falar grandemente no coração dela em nome do Senhor Jesus, como no coração de todos que se faz presente. Amém? E aqui vou deixar uma palavra para edificar a nossa fé, para que nós venhamos olhar e entender qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. E eu tenho certeza que Ele tem um grande propósito na sua vida. Então, não desanime. Creia no poder de Deus sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre o problema que você esteja enfrentando hoje, ou talvez você já está enfrentando já há um tempo, mas o Senhor, Ele dá o livramento, Ele dá o escape, Ele dá a saída, Ele dá a solução, Ele dá o caminho, porque é Ele que dirige, é Ele que faz. Então não tem como, né? Nenhum mal tentar te parar, nenhuma força contrária pode parar o agir do Senhor sobre a nossa vida. Aqui em João 4, versículo 13, o Senhor fala muito, né, conosco. Em cada palavra Ele fala aqui, tá? Ele fala que sobre as águas, né? Ele fala sobre beber da água. E quando ele fala sobre isso, ele conversa, né? Jesus conversa com uma samaritana. E a palavra nos leva, né, que o Senhor, Ele é um Deus que Ele cuida de cada um de nós. Que Ele não olha a falha, os pecados, os erros. Lógico que Ele quer que nós se posicione a cuidar e também, né, a deixar o pecado. Isso é fato. Boa noite, Núbia. A paz do Senhor, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus.
Seja bem-vinda, é uma alegria de ver você na live e eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente no coração de cada mulher, de cada homem que entrar aí, porque o Senhor, Ele tem o refrigério para nós. Amém? E aqui, né, fala no versículo 13 que Jesus respondeu à samaritana e falou para ela, né? Quem beber dessa água terá sede outra vez. A água normal, a água que nós bebemos, a água que nós usamos, é uma água, né, normal, vamos dizer assim, né? Mas o Senhor, Ele fala para ela que quando ela estava buscando aquela água para beber, boa noite, Cida Nunes, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E quando Ele fala sobre a água, Ele fala para ela, né? Quem beber dessa água terá sede outra vez. Água comum. Elaine, seja bem-vinda. A paz do Senhor. É uma água normal, a água natural. Mas Ele queria mostrar na realidade para ela que quem estava ali com ela era Jesus. Ele queria mostrar para ela o quanto de valor ela tinha. E quantas vezes, boa noite, Silmara, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E quantas vezes nós esquecemos do valor que nós temos? Talvez você está aí hoje olhando, né, por tantas coisas que você já passou, por tantos problemas que você está vivendo, né, e não dando valor a você. Você não olhando para você com o amor que você deve olhar, você não olhando o valor que Jesus tem sobre você. E você não enxerga isso, o quanto você tem valor para Jesus, o quanto Ele te ama, o quanto Ele cuida de você, e quantos problemas que vêm para tirar esse valor, para que você não venha acreditar em você, para que você não venha olhar para você e você se sentir incapaz de você chegar, né, no propósito, nos seus sonhos. E aí os sonhos, os propósitos, eles vão ficando lá atrás, porque você não acredita em você. Você não olha para esse valor. É como essa samaritana. Ela não entendeu que Jesus estava ali do lado dela, ali naquele poço, quando ela estava pegando a água. O Senhor Jesus começou a falar com ela. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Água comum. Aí ela acho que ficou olhando, né? Como assim, né? Eu tô pegando água, né? A água que vai matar minha sede. A água que vai, né? Me banhar. A água que eu vou fazer a comida. O Senhor estava falando de outra água. Porque ali ela estava pegando aquela água, mas ela não estava dando valor a ela. Ela não estava olhando quem ela era. Ela estava olhando para o problema, para o caos, desespero, o desprezo de muitas pessoas que tinham ali com ela. Mas o Senhor não tinha esse desprezo. Como Ele não tem um desprezo com você. Não importa o momento que você está vivendo, a dor que você está enfrentando, a luta, que às vezes você não olha para você e não sabe valorizar você. E quando você não valoriza você, é difícil o outro valorizar. É difícil o outro olhar para você com um olhar de valor. E aí acaba tendo o quê? Problemas. Porque você não dá limite. E o outro, ele fala do jeito que quiser falar com você, né? Quantas pessoas passam por esse desafio, por esse problema? Porque ela mesmo não enxerga o valor dela. E o Senhor traz aqui para que você venha enxergar o seu valor.
para você entender que existe um escape para você, que Jesus te ama. E Ele não quer ver você nessa situação. Ele quer que você avance, que você caminhe na direção e no rumo daquilo que Ele está te direcionando. É isso que Ele quer. Não deixe, né, as pessoas, né, querer ofender você, falar coisas de você. Eles não sabem nada ao seu respeito. A única pessoa que sabe ao seu respeito é Jesus. É só Ele. Porque por fora, todo mundo pode vir querer julgar. Mas dentro, só Jesus conhece. Como Ele conhecia essa samaritana. Como Ele sabia o valor que ela tinha. E quando Ele fala da água, Ele fala assim para ela: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. É essa água que o Senhor entrega para você hoje, que o Senhor entrega para mim. É a água que não vai faltar, é a água que vai fluir de dentro para fora, é a água que vai nos alimentar, é a água que vai nos transformar todos os dias. E essa água não vai parar só em nós, porque vai jorrar, essa água vai dar movimento para alcançar outras pessoas, outras vidas. Essa maneira que o Senhor Ele faz conosco. O Senhor fala assim, que quando nós aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo entra em nós, porque nós se rendemos e falamos: Senhor, eu te aceito. Quando você aceita, tem a água aí, a água que faz transbordar sobre a tua vida, Silmara, sobre a tua vida, Cida. Essa água vai transformar e ela vai ser jorrada, ela vai limpando tudo aquilo que o tempo causou, tudo aquilo que pessoas causaram de sentimentos ruins, pessoas que se levantaram contra a tua vida, pessoas que, né, trouxe uma calúnia que deixou você arrasada, deixou você arrasado. Mas o Senhor fala: viu, a água que eu tenho é a água que jorra, a água que limpa, a água que refrigera, a água que tira você desse ambiente, a água que trabalha na sua mente, a água que limpa o teu coração. E quantas vezes nós ficamos tão assim, parada, num gesto de alguém que alguém falou, alguém disse, e nós vamos guardando um montante de mágoas, de raiva, de rancor, e a gente vai guardando porque nós queremos a justiça. E realmente, nós somos seres humanos, nós vamos falhar, porque nós queremos mesmo, Senhor. Como isso? Né? A pessoa está falando, a pessoa está dizendo, e muitas vezes queremos justificar. Nós não temos que justificar nada para ninguém. Nós temos que descer com o nosso joelho ao chão e render graça ao Senhor. Falar: Senhor, toma controle dessa situação. E isso é normal, porque somos seres humanos. Eu vou sentir, você vai sentir. Nós vamos ter um momento, sim, de ira, um momento às vezes até de raiva. Mas nós temos que ter um domínio para que isso não entre dentro do nosso coração e não venha fazer morada. Porque se faz morada, o que acontece, Cida, Silmara? Eu digo isso para mim também. Começa a fazer o quê? Um ninho. E esse ninho começa a fazer o quê? Uma morada. Uma morada dentro de nós. Uma morada do quê? Da raiva, da vingança. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós tomamos um caminho do quê? Do perdão. E o fato de você perdoar não é o fato de que você tem que estar com essa pessoa. Não é o fato que você tem que conviver com essa pessoa. Mas não deixa criar
nenhum tipo de ninho dentro de você, nenhum tipo de raiva dentro de você, porque não vai acontecer nada com aquela pessoa, vai acontecer com você. É você que vai ficar doente, é você que vai, né, ter vários problemas aí na parte da sua saúde e a sua conexão com Deus, não é? Então, se tem algo que está aí dentro hoje do seu coração, se tem algo ainda que você não liberou perdão porque fulano, cicrano fez mal para você, não que você vai esquecer, não é o fato de esquecer, é o fato de liberar, é o fato de você sarar, é o fato de você romper isso. Consegue entender? Alguém está conseguindo entender? Coloca aí amém, Cida, Silmara, coloca amém, em nome do Senhor Jesus, porque Deus ele fala conosco o tempo todo, e nós precisamos deixar essa água vir limpar nós. Então é o momento de liberar perdão, é o momento de você olhar e falar, não, isso aqui já não pertence mais para mim, sabe? Isso pertence a outra pessoa. Se a outra pessoa te feriu, se a outra pessoa mentiu para você, se a outra pessoa não foi verdadeira com você, isso diz tudo a respeito dela e dele. Não diz a respeito a você. Porque você tem sido uma pessoa boa, você tem sido uma pessoa que procura fazer o bem. Isso não quer dizer a você, isso quer dizer do outro. Isso quer dizer que o outro já anda ferido, já anda machucado, já anda sem direção, sem alvo. E o primeiro que ele olha, ele quer o quê? Alvejar. E você, infelizmente, foi a presa dessa pessoa. Por quê? Porque você acabou dando uma liberdade, né? Para que essa pessoa tomasse uma atitude de fazer isso com você. Então, você tem que olhar e falar até onde eu permito que o outro venha e me fira. Até onde eu permito confiar em tudo que estão falando e tudo que traz para mim. Nós temos que tomar muito cuidado, porque aquele que fala do outro, ele vai falar de você. Atento, atento, esteja atenta à voz de Deus. Irmãos, se não é para somar, é melhor que nem participe, nem ande com nós. Porque o Senhor, ele quer o quê? Que pessoas cheguem até nós para somar. Para somar, para te ajudar, para te levar ao destino que Deus quer. Destino que Deus vai colocar pessoas, homens e mulheres de Deus, para conduzir você. Porque nós somos um instrumento de Deus aqui nessa terra. Nós somos, né, usado por Ele. Mas tem pessoas que nós temos que pegar e falar, não dá mais para andar comigo. Tem pessoas que você tem que deixar ir. Não deixar mais permanecer no teu caminho. Às vezes é triste até de falar. Porque talvez você tentou a mudança dessa pessoa. Você tentou justificar muitas coisas aonde que te acusou, aonde, né, caluniou você, mas mesmo assim você ainda está ali. Uma amizade, alguém, né, dentro do seu trabalho. Quantas pessoas sofrem lutas dentro do trabalho, perseguições dentro do trabalho. E muitas vezes aquela pessoa até conhece, diz que conhece a palavra de Deus, mas ela persegue a outra pessoa até derrubar a outra. Ela vê alguém com talento, ela quer tirar daquela posição, porque sabe que aquela pessoa vai chegar lá em cima do alvo. Quantas pessoas, infelizmente, fazem isso, mas não está com direção de Deus, sabe? Quantas pessoas que, né, tiram uma mãe, um pai de família dentro de um trabalho,
por ciúmes, por inveja. Não é fácil enfrentar, né, pessoas que procuram a querer fazer o mal. E ainda depois fala, Deus te abençoe. Não é? Aí você fica mais indignado, porque você fala, calma aí, ainda usa o nome de Deus, ainda fala de Deus. Mas amados, é igual o Senhor falou aqui na palavra. Ele quer chegar com essa água, não é só para nós, é para essas pessoas que estão perdidas, pessoas que elas querem ser mais do que a outra, pessoas que elas querem, só ela quer ter o brilho em tudo que é lugar. Mas na realidade, ela está vivendo uma vida, um disfarce, que não é aquilo que Deus projetou para a história dela. E cabe a nós a falar desse amor de Cristo. Nós não podemos apontar, mas nós podemos. A paz do Senhor, Francisco, Carlos, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Ô bênção, acompanhando as lives, glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Amém, eu recebo a sabedoria, eu recebo a capacitação. Obrigado, né, por me enviar essas palavras, né, de Deus. Você é de Pernambuco, ô glória, aleluia. Deus seja louvado, a paz, em nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós olhamos para essas pessoas, a nossa vontade é fugir, né? Porque as pessoas só fazem aquilo que não agrada a Deus. Mas nós temos que olhar e falar, Senhor, eu perdoo, não preciso conviver, amém? Amém? Não precisamos conviver, mas precisamos perdoar. E através da tua vida você vai ser o espelho para essa pessoa de quem você é em Cristo Jesus. É essa água que vai jorrar, que vai transformar, que vai alcançar essas vidas, que vai limpar e purificar, para que essas vidas também venham ser lavadas, limpas e venham transbordar na vida de outros também. Porque o Senhor, ele não veio para aqueles, né, que são. Né? Nós erramos, eu tenho falha, todos nós temos uma falha. Lógico que, né, tem coisas que nós falhamos e não percebemos, é aquilo que eu acabei de falar, e é aquele que ele já elabora um projeto, né, ele já coloca toda a artimanha para tirar você daquele ambiente, para tirar você do lugar aonde você está, tirar você de um trabalho, não é? Tirar você, né, do alvo que você está buscando, desanimar você, querer puxar o teu tapete, criar inimizades, né, entre a família, entre amigos. Mas o Senhor fala que Ele quer purificar o coração. Só que o Senhor, Ele sempre esteve. Boa noite, Selma, seja bem-vinda. O Senhor, Ele sempre esteve de braços abertos, mostrando o caminho para cada um de nós ser libertos. Agora, o bem cabe a cada um querer fazer, não é? Se eu quero fazer o bem, eu vou fazer. Se eu não quero, eu não vou fazer. Aí vem o quê? O livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Porém, eu conheço o que Deus pede para nós. Eu conheço o que o Senhor requer de mim. Será que os meus passos estão sendo corretos? Será que as minhas atitudes estão sendo certas? Porque quem conhece nós lá no íntimo, lá no fundo, é só Ele. Então nós temos que se revestir, falar, Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda o sustento do meu trabalho, porque eu preciso trabalhar, tira toda a perseguição, me alcança, Senhor, com as tuas mãos, Pai, me esconde na sombra do esconderijo do Altíssimo,
Não deixa nenhum mal chegar até a minha casa, não deixa nenhum mal chegar até os meus filhos, não deixa nenhum mal chegar até a minha tenda. Pai, me guarda, guarda tudo que é meu, Pai. Eu consagro ao Senhor. Que essas águas purificadoras, águas que jorram, águas que limpam, elas venham refrigerar, ela venha trazer o sustento, ela venha limpar e remover tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. E me usa a ser um canal de bênção para essas vidas, para que essas vidas conheçam o Senhor Jesus através da minha vida. E me ajuda, Senhor, a eu liberar o perdão. Me ajuda, Senhor, a liberar essa mágoa. Me ajuda, Senhor, a liberar a ira. Me ajuda, Senhor Deus, a liberar tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. E o Senhor, Ele começa a te ajudar porque você está trazendo o Espírito Santo, você está trazendo a presença do Pai diante desse problema, diante dessa situação, essa situação que você está vivendo, a situação de um abandono, a situação que a vontade sua é largar tudo, ir embora, deixar o teu lar, deixar a tua casa, mas o Senhor, Ele não fala para nós fazermos isso, Ele fala, deixa essa água que purifica, essa água que limpa, que refrigera, cuidar das suas emoções, cuidar da sua ferida, deixa o Senhor limpar esse ambiente. Quando nós deixamos, quando nós ouvimos o Senhor falar como essa samaritana, ela foi lá pegar a água, simplesmente pegar água, mas ali o que ela deparou? Com o Senhor, falando para ela, se soubesse quem está aqui, quem pode matar a tua sede, quem pode cuidar de você, quem pode resolver esse problema, quem pode te curar, quem pode te limpar, quem pode dar um destino para o teu caminho, se você soubesse. Mas ela olha naquele momento como ela não tivesse nenhum tipo de valor para conversar com o Senhor. Ela olha falando para ele, dizendo assim, no versículo 19, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Ela sabia quem ele era, ela sabia que ele era um profeta, ela sabia, e o Senhor foi falando com ela e declarando, creia em mim, mulher, creia em mim. Ainda ele fala, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhece, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ei, esse espírito em verdade já está dentro de nós. Esse espírito em verdade já está dentro do teu coração. Esse espírito em verdade, ele já se move dentro de nós. E o Senhor fala, ei, eu estou te dando água, eu estou matando a sua sede, eu quero curar a sua dor. Por que você está estacionado aí? Deixa eu te curar, deixa eu te limpar. Quantas vezes o Senhor, Ele fala conosco e nós não escutamos a voz do Senhor? Quantas vezes nós deixamos a voz do Senhor passar? E o Senhor está ali, olha, eu quero te sustentar. O Senhor está ali, olha, eu quero mudar, eu quero fazer. Ele envia pessoas, Ele envia uma mensagem através da palavra, através de uma live, através de uma mensagem. Mas a nossa vida está tão corrida que nós não paramos para olhar, para escutar. Nós não paramos para poder entender que o Senhor está falando, está movimentando, está dizendo, está querendo te dar direção para a tua vida.
Ah, mas eu tenho meu filho. O meu filho me dá muito problema. Eu queria que ele mudasse. Eu queria que ele fizesse, né, diferente. Mas ele não faz. O pastor fala aqui, a oração se aproxima tanto do Pai, porque quando nós oramos, nós se aproximamos do Pai, tem alimento para nós. E o inimigo, ele quer o quê? O que ele quer? Silmara, Selma, o que ele quer? Ele quer cansar nós. Ele quer que você fale, nossa, agora eu estou muito cansada. Na hora que você vai ver, você já dormiu, esqueceu de orar, esqueceu de agradecer. Não porque você é uma pessoa que não tem gratidão. O cansaço acaba não permitindo a você ter uma comunhão com o Pai. A comunhão de você orar, de você agradecer, e aí chega o outro dia, aí você só fala, Senhor, abençoa esse meu dia, e pronto, acabou. Então assim, quando nós passamos por algum problema, o que a gente faz? Eu digo isso, todos nós, ninguém é diferente de ninguém não. Se falar, tem um santo lá, não, santo só foi Jesus, amados. Nós erramos, nós falhamos, e o Espírito Santo nos conduz a caminhar, a escutar e fazer aquilo que Ele quer que nós faça, certo? E por isso nós estamos aqui, para um e o outro tá aí ajudando a prosseguir, a dizer, opa, calma aí, o que a Silmara falou, a Silmara Lopes, realmente eu vou refletir. Ela está falando algo que é verdade. Opa, a Selma trouxe uma palavra, né, aqui no meio de nós, que realmente é verdade. A Cida, você viu o que a Cida falou? Olha, nós estamos ficando dispersos. Só que o que a gente faz, amados? Nos revoltamos contra as pessoas. Ah, o que ela está falando? Quem é ela? Ah, o que ela está dizendo? E não é isso. O Senhor quer o quê? Que nós vinham da mão uma para outra. Homens, varão, da mão um para o outro. Não é medir forças, ninguém está aqui para medir forças, não. Perante o Senhor somos todos iguais. Perante o Senhor não tem um pecadinho, um pecadão. Perante o Senhor todos vão passar para o juízo. E não tem como escapar. A diferença é o quê? O meu posicionamento. Se eu me alimentar da palavra, se eu buscar aquilo que o Senhor tem para minha história, se a Selma buscar, Silmara, Cida e começar a buscar, o Senhor vai se revelar a ela, certo? Agora o que nós precisamos é ter a comunhão que o inimigo não quer. Ele quer colocar o quê? Afazeres, não é? Aí você fala assim, nossa, terminei agora de fazer uma janta, terminei de fazer uma comida, ou, né, cuidar do filho, levar para a escola e tal. Aquele momento que você fala, nossa, eu poderia tirar esse momentinho com Deus, você fala, nossa, tem que lavar roupa. Nossa, eu tenho que fazer tal coisa, esqueci. E aí, o tempo com Deus, ou até entrar, né, nossa, eu vou dar agora uma olhada aqui, né, no Instagram, olhar em outras redes sociais, ou seja, do que for, perdeu o foco, perdeu o tempo. Amados, não estou dizendo para você pegar e ficar lá no quarto ou em outro lugar 3, 4, 5 horas orando, não. A comunhão com Deus é todo dia, todo momento. Nós vamos falar com Ele aqui no pensamento, arrumando uma cozinha, varrendo o chão, lavando uma roupa, não é? É comunhão com Deus. Essa comunhão eu tenho certeza que vocês têm. Eu estou dizendo a parte de escutar a voz do Senhor. Porque nós escutamos, que nós colocamos, Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa causa, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso, Senhor, eu preciso... Mas calma aí. O Senhor falou, eu quero que você escute. Eu quero dar direção para você agora. Eu quero dar o escape dessa situação. E você continua patinando nessa situação porque você não está escutando a minha voz. Por quê? Está com a mente agitada, está com o coração apertado, está angustiada. E o Senhor fala, eu quero tomar um caminho, mas você precisa entrar, orar
conversar comigo e parar um momentinho. Ora, para um momentinho, para uns minutinhos, escuta a voz dele. Fala: Senhor, Espírito Santo, eu quero escutar a sua voz. Me faz eu escutar. Talvez vocês estão aqui e faz tempo que vocês não escutam a voz do Espírito Santo, não sabe como é essa conexão mais, não sabe mais entender qual é a voz dele, qual é a voz do opressor, porque tem a voz do opressor também, amados. E se a gente não entender, a gente fala: ó, Deus mandou falar, e Deus não mandou nada, mas o inimigo agiu nessa situação e você não entendeu, e aí você caiu nessa cilada, entende? E aí, sem perceber, se revoltamos contra Deus, achando que foi Deus que mandou falar, que Deus que mandou fazer, e não foi. O Senhor, Ele quer que nós venha ter a comunhão com Ele. Para quê? Para que nós venha, aonde nós for, exalar a fragrância do bom perfume de Cristo. E você tem essa fragrância, você tem essa essência, e ninguém vai tirar. Mas você vai começar a fazer o quê? Essa essência, essa fragrância ser o quê? Exalada por onde você passar. Onde fala o quê? Sobre as águas que purificam. As águas, elas vão o quê? Jorrando, ela vai transbordando sobre a vida de vocês. Vocês são mulheres valorosas, vocês são amadas de Deus. Cida, você é amada de Deus. Silmara, Selma, todas que estão aqui são amadas do Pai. E o inimigo quer colocar o quê? Peso. Quer colocar o quê? Que você pare neste lugar e fique estacionado e não saia mais. Sabe do quê? Do rancor, da raiva, das mágoas, dos problemas, das dificuldades. Às vezes você pode até usar uma palavra, te dizer: por que eu vim para esse mundo? Por que eu vim aqui? Por que eu nasci? O Senhor fala: você nasceu para um grande propósito da parte dele. Ele te criou, ele te fez, ele te formou. Então, tudo aquilo que causou dor, que tentou te paralisar, perde a força hoje. Por quê? Você vai ter comunhão com o Pai e vai escutar a voz dele, porque ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Ele fala: você tem valor, minha filha. Silmara, você tem valor. Cida, você tem valor. Vocês têm valor, mulheres. O Senhor diz isso. E se tem algo que atrapalha para que você não venha enxergar esse valor, Marcinéia, seja bem-vinda, glória a Deus. Se algo contrário vem mostrar que você não tem esse valor, já não é mais com você, é com o Pai. É Ele que entra com os braços fortes, poderoso. É Ele que vai batalhar, é Ele que vai guerrear suas guerras, é Ele que vai se posicionar na frente, é Ele que vai derrubar o gigante, é Ele que vai tirar você deste lugar, é Ele que vai movimentar você, e nenhum mal vai poder chegar até você, porque o grande eu sou, Ele vai na frente, Ele vai à frente, Ele destrói essa muralha. Cai a muralha, cai toda essa afronta, cai esse mal que te paralisou todo esse tempo. Ele te resgata e Ele fala para você: você tem valor. Bebe da água, bebe, porque eu vou matar tua sede. Bebe da água, porque você vai caminhar muitas milhas com vitórias, com conquistas, com bênçãos, porque eu sou o teu Deus e eu te chamo, eu te remi, eu te sustento. É Ele, mais ninguém. É só Ele que tem autoridade sobre a tua vida. É só Ele que conhece você. É só Ele. E Ele diz para você: você tem valor. Deixa o Espírito Santo conduzir, deixa o Espírito Santo entrar, deixa Ele mover.
Fala, Espírito Santo, tira tudo aquilo que não vem de ti mais. Eu não quero mais guardar isso. Isso não me pertence. Eu não quero mais guardar essa raiva. Isso não me pertence. Eu não quero mais, Senhor. Me feriram, me machucaram, sim. Eu chorei por isso. Eu fiquei lamentando todo esse tempo, todos esses anos, até agora tudo isso, Pai, mas eu não quero mais alimentar mais isso, porque eu sei que o Senhor tem algo novo para mim e eu não quero mais ficar com esse velho. Eu não quero mais ficar nessa história velha, nessa novela que repete. É igual aquela novela que fala assim, né? Acho que as irmãs vão dar risada agora. Vale a pena ver de novo. Fala, eu não quero mais esse vale a pena ver de novo na minha vida. Eu não quero mais. Esse vale a pena ver de novo ficou lá atrás. Eu não quero mais. Eu quero sim. Vale a pena viver com Cristo. Vale a pena viver a novidade que Ele tem para mim. E eu espero, eu abro, né, o meu coração. Eu me abro para viver o vale a pena do novo. Vale, isso sim. Mas não o velho, eu não quero mais isso para mim. Em nome do Senhor Jesus. Amados, compartilhe a live. Deixa ser alcançado aquela pessoa que você ama, aquela sua amiga, alguém que precisa ouvir essa palavra, alguém que está acamado, alguém que está triste, alguém que está angustiado e que acha que não tem mais solução para ele, para ela. Ei, existe uma água, a água que o Senhor entrega para nós hoje. Ela traz água para jorrar, para limpar, para movimentar. Ela que traz tudo isso. Às vezes nós olhamos e sentimos incapazes. Às vezes você fala, nossa, Senhor, eu queria entrar naquela empresa. Senhor, eu queria fazer uma faculdade. Senhor, eu queria trocar minha geladeira. Às vezes é tão simples, né, para algumas pessoas, trocar uma geladeira. Mas para você não é simples. Para você existe um valor genuíno dessa parte. E o Senhor fala, tem algum recurso que eu não possa fazer? Existe algo que eu não possa fazer? Ei, o Senhor trabalha no impossível, amado. Aquilo que você olha e fala assim, Senhor, eu queria tanto que meu filho mudasse de vida. Eu queria muito, oh glória, Cida, Deus abençoe. Eu queria tanto que os vícios fossem embora do meu filho, da minha filha, da minha casa. Porque é uma tormenta, é uma brigaiada, é um monte de problemas. O Senhor fala, ei, eu quero entrar com essa água. Libera essa água para ser entrada aí. Libera isso que vai limpar tudo isso, vai limpar esse caos e deposita a tua fé. Eu creio em nome do Senhor Jesus, uma porta aberta para você, Cida. Em nome do Senhor Jesus, uma porta de honra para a glória do Senhor Jesus. E você vai testemunhar em nome do Senhor Jesus, porque não há nada impossível ao Senhor. Declara isso sobre tua vida. Declara em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, não é nada impossível, Senhor, Pai. O Senhor me deu as duas mãos, o Senhor me deu os dois braços, Pai. Eu quero trabalhar, eu quero levar a tua palavra. Senhor, me usa, Senhor, aonde eu estiver, que eu seja um canal de bênção, Senhor, e abre essa porta que eu preciso. E o Senhor, Ele abre essa porta para você, porque Ele é Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, declara a sua fé, mesmo antes de você ver. Declara a sua fé, mesmo antes que você não esteja enxergando. Ele faz um milagre na tua saúde. Ele faz um milagre na saúde da tua filha. Você precisa de uma bênção, o Senhor faz. A bênção não é só para mim, a bênção é para todos da minha família, para minha casa, para a minha parentela. O Senhor, Ele faz. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Ele entra dentro do teu coração, Ele faz o impossível, Ele trabalha em seu favor. O Deus, Ele é conosco. Ele trabalha independente daquilo que você está vendo, daquilo que você está pedindo, daquilo que está sendo um montante de pedra, um montante de porta fechada. O Senhor fala, eu sou a porta, eu abro essa porta. Creia em mim
Em nome do Senhor Jesus. Assim como existem problemas que é evidente, problemas né, que a pessoa fala, nossa, eu fui no médico, o médico deu um diagnóstico. Tá. E você está afligida por causa desse diagnóstico? A resposta vai ser sim. Mas aí você vai colocar esse diagnóstico na mão do médico, dos médicos. Ele pode te curar. Ele pode te sarar. O Senhor, Ele tem vários caminhos para nos alcançar da cura. Até na medicina, até em um remédio, o Senhor, Ele traz para te curar. É Ele que faz, amados. Mas ninguém, essa situação que você está vivendo agora, não é uma situação que você tem que ficar paralisado e ficar olhando, porque é isso que o inimigo quer, tá? Que você fique olhando nisso, olhando na sua dificuldade, olhando nessa porta fechada, olhando no problema seu financeiro. Ele quer o quê? Deixar você congelada nisso, deixar você congelado nisso. Ele quer te parar, né? Quantos homens e mulheres de Deus que levavam a mensagem da palavra de Deus e parou, porque uma pessoa falou mal, outro disse, outro, e parou, paralisou naquilo e não deixou fruir aquilo que Deus tem, que é o chamado. Se tem alguém aqui no nosso meio que tem um chamado e parou, em nome do Senhor Jesus, seja ativado o seu chamado novamente para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa essa água mover dentro de você. Deixa o poder de Deus mover novamente aí dentro. Abre o teu coração. Não deixa, né, as emoções e sentimentos ruins tomar conta de você. Não deixa. Deus procura alguém que possa fruir. Ele quer quem? Ele quer nós, que nós venha fruir, que nós venha ser o cooperador. Nós somos cooperadores de Deus. Cooperador quer dizer o quê? Que fazemos a parte daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E aquilo que não dá para nós, é Ele que vai fazer o impossível, a cura, a transformação, a mudança, o renovo. É Ele. Ele é que faz o sobrenatural, o de repente de Deus. Ele chega sobre a tua vida. Só seja cooperadora. Só seja cooperador. A nossa parte, o que quer? É orar, pronunciar o poder dele, fazer aquilo que ele pede, entrar no posicionamento com Cristo. Lembre-se, com Deus nada é impossível. Com Deus nada é impossível. A palavra dele fala: seja corajoso. Não ligue para o que as pessoas estão achando. Se Deus tocar em seu coração, não tenha medo de orar. Se Deus tocar no teu coração para orar por alguém, não tenha medo. Se Deus tocar no teu coração para orar por um amigo, não tenha medo. A palavra de Deus fala: mas quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ele quer que nós venha beber da água dele, que nós venha saciar da água dele, de parar igual vocês pararam agora, amados, parar e falar: não, eu quero escutar dessa palavra, eu quero me alimentar dessa palavra, eu quero beber dessa palavra, mesmo que eu esteja nessa situação. O Senhor fala que rios fluirão, vai nascer, vai germinar, vai se movimentar sobre a minha vida, e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Beba dessa água, deixa ele saciar em nome do Senhor Jesus. Que seja alcançada, Monique, que o Senhor Jesus entre neste casamento, porque Ele coloca tudo no lugar, que Ele sare a ferida de ambos, que Ele transforme ambos, como Ele transformou naquele momento quando a água transforma em vinho, que o vinho acabou naquele casamento.
o Senhor transformou, que o Senhor venha transformar agora, que o Senhor alcance a Monique, em nome do Senhor Jesus, que tire toda a dor, em nome do Senhor Jesus, e que Ele tome a direção desse casamento, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, em nome do Senhor Jesus, porque operando o Senhor, Cida, ninguém pode impedir, amém? O Espírito Santo fará coisas que às vezes nós não vamos entender, porque para chegar no propósito, Jesus, Ele vai selecionar pessoas para andar com você, e muitas vezes você não vai conseguir entender, mas Ele vai fazer para que pessoas realmente sinceras, pessoas que se importem com você, caminham com você, te dando um destino para você acessar a glória de Deus, a glória de Deus, assim como Jesus, que possamos ser ousados em apresentar a salvação onde fomos levados, aonde nós estiver, que nós venhamos apresentar Jesus, sempre Ele. Ore, seja estratégico e persista, faça a diferença aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Você vai avançar, você vai crescer. Creia que o Pai tem o melhor plano para você. Tenha fé, se apoie na promessa que o Senhor tem liberado para a tua vida. O cenário pode estar do mesmo jeito, você pode sair dessa live e falar: nossa, parece que o cenário está do mesmo jeito, mas se você se apoiar nessa palavra das águas que jorram, as águas que vivem dentro de nós, as águas que vão trabalhar dentro de nós, você não vai ver o espiritual, mas o Senhor fala: eu já estou movimentando, eu já estou dando ordem ao teu respeito, e você vai sair dessa situação. Você vai viver uma situação de paz, de renovo, de mudança, de transformação, porque Ele te dá uma medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a tua vida. E eu tomo posse, porque eu sei que Ele tem e que Ele faz. Eu sei que se nós acessar ao Senhor aquilo que nós precisamos, sempre vai abrir uma janelinha lá do céu, lembrando de nós aqui na terra. E Ele sabe o nosso nome. Ele sabe o nome do André Marques. Ele sabe o nome da Selma. Ele sabe o nome da Rita de Cássia. Ele sabe. Ele sabe que essa janelinha, sendo acessada, vai vir sobre você as bênçãos, sacudida, transbordante na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, Cida. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse. Creia. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque até aqui o Senhor tem colocado as mãos dele forte, poderosa, para que nós venha caminhar em vitória, em vitória. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo entre, faça morada, que o Espírito Santo trabalhe no mais profundo da sua intimidade, e que essa janela cessada do céu sobre a tua vida venha te entregar o hoje daquilo que você precisa, e o amanhã essa medida sacudida e transbordante para a tua vitória. Amém? Toma posse, porque Ele é o Deus de todas as situações e Ele não vai deixar você perecer. Ele é o teu Deus, Ele é o Senhor. Por isso, seja forte, seja corajoso, seja corajosa,
Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanime, não desanime. Creia, porque Ele fez você acessar essa janela. E Ele chegou até você com a resposta. Amém? Se você conseguir aí pegar um copo de água rapidinho, amados, quando vocês entrarem na live, já deixa um copo, né, ali reservado para nós orar. Amém? Eu vou dar um tempinho aí, de uns minutinhos. A live já está encerrando. Glória a Deus que o Senhor falou em nossos corações. E Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Porque Ele é Deus. E hoje você ganhou da parte de Deus algo sobrenatural. Porque você parou para escutar a voz de Deus. E eu tenho certeza que Deus falou com cada uma de vocês. Amém? Se você sentiu aí que essa palavra foi para você, coloca aí o seu amém. Coloca o seu amém para eu ver aí. Fala amém, pastora, foi para mim essa palavra. Amém, eu tomei posse dessa janela acessada sobre a minha vida. Amém, pastora, porque eu sei que o amanhã vai ter uma medida sacudida e transbordante sobre a minha vida. Amém, porque essas águas tocaram agora. Ela tocou aonde estava doendo, tocou aonde eu precisava ser sarada. Que eu vou exalar esse bom perfume agradável, que nenhuma voz que tentou me parar, que tentou colocar dores dentro de mim, hoje eu removi, porque eu perdoo, porque a dor pertence ao outro e não a mim. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós acessamos, Senhor Pai, essa janela, Senhor Pai, que o Senhor abriu, Pai, para derramar a bênção, Pai, sobre a nossa vida. Pai, como é bom sentir, Senhor, o Teu abraço, como é bom, Senhor Deus, sentir a Tua presença, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Ah, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, tudo aquilo que não te agradava, Senhor. Muitas vezes pela nossa ignorância, muitas vezes, Senhor Deus, até pela nossa rebeldia mesmo, Pai, de achar que o Senhor tem culpa de tudo. O Senhor não tem culpa de nada, porque tudo que nós fizemos, Senhor Pai, é o livre arbítrio. Oh Pai, mas tenha misericórdia de nós, Senhor. Alcança, Senhor Deus, as Tuas mãos sobre nós e nos dá o descanso necessário. E o amanhã, Senhor Deus, temos certeza que vai ser diferente, Pai. Pai querido, que ao beber dessa água, Senhor, tenha o refrigério, Pai. Tenha a paz, Senhor. Tem aqui o remédio necessário, Pai, para a cura, Senhor, dos seus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, dá um bom sono, Pai. Tira a ansiedade, o medo, a culpa, Senhor. Dá, Senhor, aos seus filhos, Pai, a Tua paz. A Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Coloca a calmaria agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Oh, glória, aleluia. Deus abençoe. E eu tenho certeza que junto nós somos fortes. Unidas nós somos fortes. Em Cristo Jesus. Não vamos parar. Não vamos parar. E se tem alguém aqui, um pai de família, que o Senhor alcance você, que essa medida sacudida e transbordante venha sobre a tua vida, que você tem pedido para Deus, chegue e te alcance e mude a sua história, em nome do Senhor Jesus. Que você venha ser o provedor da tua casa, que você venha ser o sacerdócio sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.
E até amanhã, se Deus permitir, às 10 horas, em nome do Senhor Jesus. Nas suas orações, me apresenta a minha casa. Compartilhe essa live. Peça para as pessoas estarem lá curtindo, entrando. Eu peço também, amados, se vocês sentirem, porque eu quero que sinta, que seja de Deus, entra lá no YouTube, tenha a mesma mensagem, se inscreve lá no canal, curta lá. Aqui também, vamos deixar essa palavra crescer no coração daqueles que precisam ser libertos e curados, para a glória de Deus. Conte com as minhas orações, em nome do Senhor Jesus. A Selma, ela é uma pessoa que já teve a oportunidade de me conhecer, né, Selma? Selma Nascimento. Já fui levar a palavra na igreja onde ela congrega, né? Então ela sabe quem eu sou, e eu tô aqui só para levar a mensagem de Deus. E eu sei o que Deus fez na minha vida, amados. E qualquer dia eu creio que o Senhor vai aí trazer grandes testemunhos para cada um de nós contar, com muita alegria no coração, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Rita, um abraço para você forte. Deus é contigo em nome do Senhor Jesus. Selma, todos que estão aqui, um grande abraço do fundo do meu coração. E Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus. E o Senhor está com você. Obrigada, Selma. Deus abençoe. Cida, obrigada. Obrigada de coração. Deus abençoe cada uma de vocês. Vocês são especiais. E eu já amo cada uma aqui. Viu? Um grande beijo. Fica com Deus e toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esqueceu alguma coisa? Volta na live. A live tá lá, né? Tá lá no Face. Volta lá, escuta de novo e deixa Deus falar novamente com você. Amém? Beijo e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.